E esse programa é um oferecimento de Faculdades Uninter. Faculdades Uninter, a melhor faculdade AD do Brasil, com ensino técnico, universitário e pós-graduação. A Academia Asmove, presente nos 4 cantos da cidade de Salto. Tem sempre uma perto de você. Academia Asmove, transformando vidas através do movimento. Sol, reflexoterapeuta podal, Gráfica Mil e o tradicionalíssimo restaurante e pizzaria Scalete. Fala, minha gente querida! Está no ar mais um Sonho que se sonha junto aqui, pela Rati Produtora. E hoje, nosso programa super especial. Vamos receber ele, que é formado em matemática. Trabalha na educação já há 7 anos. Foi meu aluno, inclusive. E como hobby, ele gosta de piscina, videogame, ler quadrinhos, é um molecão. Recebam professor Leonardo! Vou pegar minha caneca. Aí, Tchim, Léo, que Fala, Ju. honra te receber aqui, meu amigo. A honra é minha. Fala aí, já pensou um dia estar no SJ Talk Show? Eu assisti as primeiras edições, eu lembro que eu tava vendo na TV o programa da Érica Ladeira. E eu falava, nossa, só professorzaço, né? Aí você chamou, eu falei, opa, eu acho que eu sou um professorzaço. Boa, Eu acho que eu tô Léo. nessa. Só sou jovenzão, molecão, mas é isso aí. Dá tempo ao tempo, né? Um dia eu viro uma Érica Ladeira, um professor Codo. Até meu avô foi citado no programa anterior, fiquei até contente. É isso aí. Léo, pra gente é uma grande satisfação te receber Satisfação aqui. é minha, Ju. Moleque que eu vi crescer de Bebê. pequenininho lá na aula de robótica, depois foi pra aula de matemática e tá aí agora. É sinal que você tá ficando meio de idade já, E eu Ju. não, você que tá envelhecendo. Eu tô de boa aqui, ó, igualzinho, hein? Não mudou nada, não Igualzinho. mudou nada. Ah, e, Léo, e com a gente falando de molecão, tal, casado, namorou um tempão, Bastante. a Duda, que também foi minha aluna, beijo, Duda. E o seu namoro foi um namoro, assim, bem divertido, né? Foi. Bastante história pra contar. A gente começou muito novo, né? Ela tinha 13, eu tinha 14 pra 15. Então, não tinha um tostão no bolso e um sonho. E vambora, tamo junto já, vai fazer 11 anos esse ano. Né? Tamo conquistando as coisas juntos, ainda não casamos oficialmente, mas união estável, juntando uma graninha, quem sabe fazer uma festinha. Tá mais que convidado. Ah, ia falar agora, ó. Exatamente. Registrado aí o convite. Já tá feito. Então, quem sabe em breve a gente realiza esse sonho aí. E, Duda, até chegar aí nesse momento, tem história pra contar, não tem? Conta aquela lá, que ela é bem legal. Lembro assim que marcou eu e o Léo foi quando na época nós éramos adolescentes, devíamos ter uns 15 anos. E aí nós tínhamos o costume de ir pro Plaza assistir filme, só que como a gente não dirigia, a gente ia de ônibus. Nossos pais não levavam, então a gente pegava o ônibus e ia até o Plaza. Nesse dia a gente terminou de assistir o filme e a ideia era sair do Plaza e ir em direção ao Let's Eat para poder jantar. Só que quando a gente foi pro Let's Eat, a gente foi andando, porque como eu comentei, a gente não tinha carro e nem dirigia naquela época. No meio do caminho, chegando ali próximo ao container, desatou a chover, uma chuva que assim molhou nós dois por completo. E aí eu lembro que quando a gente chegou no Let's Eat, tinha até fila de espera porque estava lotado. A moça até deixou a gente passar na frente porque nós estávamos encharcados de tanto que choveu. Sentamos jantar. Naquela época tinha o hábito de ter fotógrafo. O fotógrafo passava nas mesas fotografando as pessoas e disponibilizava essas fotos depois, como se fosse uma propaganda para mostrar quem veio naquela noite. E aí eu lembro que quando o fotógrafo foi passar para tirar uma foto nossa, ele viu o nosso estado e aí ele simplesmente pulou a nossa mesa e não quis tirar uma foto nossa. E aí eu lembro que isso foi algo que marcou a gente na época. Além disso, rapidinho, contando uma outra, a gente uma vez foi no cinema, também não tinha muitas condições, tivemos a brilhante ideia de estourar pipoca no fraldário. Detalhe, naquela época tinha uma mulher que estava amamentando no fraldário, o Léo entrou lá com a maior cara de pau, foi estourar pipoca e o marido da mulher na porta olhando com cara de bravo. Então esse foi um outro perrengue assim que a gente passou. Tá, hein? Cara, essa vez do fraldário eu achei que eu fosse apanhar.
Juro por Deus. Porque a Duda, ela é super... Agora ela é professora também, já perdeu a timidez, mas ela sempre foi muito tímida. E, cara, a pipoca no cinema era 15, pipoca no... Era na época no Extra, no shopping ainda, que agora acho que é Pão de Açúcar, não sei. Custava R$1. Falei, não, vamos na pipoca pegar, comprar e estourar no fraldário. Tinha uma moça esperando atrás de mim pra estourar, pra esquentar o leite na mamadeira. E eu com aquela cara de tacho, esperando 3 minutos a pipoca girando naquele micro-ondas. E deixar o micro-ondas fedendo pipoca. E as moças ali na esquentar, intimidade, amamentando. Tinha umas 2, 3 moças e os maridos na porta. Não era um, eram mais. E eu olhava pra Duda, ela desconversava, querendo fugir quase. E agora a vez do Let's Eat, aquele dia eu saí com uma raiva, cara. Eu falei, mas assim, com certeza, se eu fosse fotógrafo, eu também ia pular. Porque eu tava como se tivesse ligado uma mangueira, em sopa. A escorria na sobrancelha, assim. Mas o SJ Mas é o que Talk dava. Show é muito legal. dava. Nós temos uma foto desse dia. Vamos ver. Conta aí, pega aí pra gente. Olha lá, que beleza. Olá! Em sopa total. Cara, que menino. Achei que começou a nascer barba em mim nessa época aí. Que legal, isso. legal. E você tem, além de você, tem outros 2 irmãos. Sim. Irmãos esses que foram meus alunos Sim, também, os dois. né? O Bernardo e o Daniel. Filho da Juliana, professora Juliana, amigaça, que eu tenho super admiração. Meus filhos chegaram a passar por ela também, então tem um esquema de gratidão aí. Olha só esse troca. Mútuo, né? Mútuo. Esse troca. E a Gil tem uma história legal pra contar Vamos pra ver. gente. Vai lá, Gil. Bom, um perrengue nós passamos juntos. Uma vez, o Léo estava na fase ali de adolescência, seus 12, 13 anos. Aí estávamos indo para um churrasco. Então nós paramos no mercado, meu marido desceu, né, para comprar as coisas e eu fiquei no carro com os 3, porque o Leonardo tem 2 irmãos, o Bernardo mais novo e o Daniel. E carro de professor, você sabe, né? EVA, tesourinha, lápis de cor, aquela bagunça. Então, e nós aguardando o pai, o Daniel, que era o caçula, pequenininho, com uma tesourinha na mão. E vocês não sabem, nesse dia, o Leonardo ia sair com uma menininha para dar uns beijinhos, entendeu? E ele tava numa expectativa porque ia sair com essa menina. Vocês não acreditam. O Daniel, eu não sei, que começou uma discussão no carro, o Daniel com a tesourinha deu uma cortada na boca dele, conclusão, direto pro hospital, ponto na boca. Vocês já sabem o resto da história. Beijo, não aconteceu nesse dia. Mas o churrasco aconteceu, mas o beijo não teve. Foi um horror. Aquela choradeira, sangue para tudo quanto é lado. Tiramos a camiseta dele pra estancar o sangue. Gente, que pandemônio. Cara, esse dia eu já tinha dado o selinho, mas ia ser o primeiro beijo. Que o pessoal fala, o BVL, o beijo de língua. Nossa, eu tava numa ansiedade pra esse dia, cara. Nossa, combinando há meses. Não tinha WhatsApp, não tinha negócio de mensagem, não tinha nada. Eu basicamente dei o bolo na pessoa. Por quê? E depois eu cheguei, encontrei com ela 5, 6 horas atrasado, com 3 pontos na boca e um curativo gigantesco. E com a camisa, acho que tava até sem camisa, porque a camisa que eu tinha eu tirei pra estancar o sangue. Mas foi isso. E você chegou aí no encontro? Cheguei porque teve churrasco, né? A família tinha que almoçar. Então fomos pro churrasco e era no condomínio da minha tia. Então depois eu fui encontrar com ela e, assim, foi... Só pra pedir desculpa. Não precisava nem pedir desculpa, tava literalmente na cara o que tinha acontecido. Mas nossa, aquele dia foi terrível, porque eu lembro que os pontos tem que dar injeção anestésica, né? No rosto você vê aquela agulha, terrível. Tem essa visão na minha... Tá louco. Léo, e há 7 anos professor, a gente sabe que quando a gente é professor tem umas coisas que a gente ganha que outras profissões não ganham, né? Que é o carinho, o vínculo, tá junto com o pessoal. Uhum. E isso a gente tem, né? Na minha equipe eu tenho ex-alunos, trago ex-alunos Sim. aqui. Então a gente vê um convívio, a gente vê sementes lançadas e
E lá na frente os frutos, né, Léo? E Uhum. alguns frutos a gente fica sabendo, outros não. Mas é essa gratificação do Sim. ser professor que isso a gente ganha, né? Você deve ter visto sua mãe comentar. Com certeza. E isso nos cativa muito, né? Uhum. O SJ entrou em contato com pessoas ligadas a você pra ver como é ter o Léo ao redor. Ai, vamos E ver. que frutos é esse que o Léo planta nas pessoas? Vamos lá em um emocionante Ao Mestre com Carinho. Bom, e falar o quê, né, do Leonardo? Meu primeiro filho foi sempre muito esperado e é um amor gigante por ele. Desde pequeno, um menino muito bom, muito amoroso. Então, assim, muito prestativo, me ajudou muito, né? Então, o que eu falar dele? É só amor mesmo. E assim, quando ele também escolheu, né, a profissão de professor, para mim foi uma surpresa, assim, enorme. E eu tenho certeza pro avô dele, né, meu pai, que sempre foi educador e apaixonado pela educação, eu tenho certeza que da onde ele estiver, ele tem muito orgulho do Leonardo e do professor que ele se tornou. Então, é só dizer o quê? Eu te amo, meu filho, você é muito especial para nós e eu peço a Deus todos os dias para Ele te abençoar, para que Nossa Senhora te proteja. E é isso, filho, te amo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde também ao professor Juliano, uma pessoa muito querida. Bom, por meio desse vídeo aqui eu venho homenagear um pouco meu irmão, né? Dizer que ele é uma pessoa muito querida, que sempre vem me ensinando e sempre me ensina muitas coisas. E eu queria mandar um abraço para ele, né? Um grande abraço e desejo muito sucesso. Juliano, um abraço, pro Léo também, um grande abraço. Valeu! Oi, amor, tudo bem? Não quero ser dando risada, hein? Porque declarações ao vivo não é muito nosso forte. Amor, eu queria falar pra você que depois de quase 11 anos juntos, muitos aprendizados, muitos desafios, muitas lições que a gente teve ao longo da vida. Acho que a gente nunca imaginaria estar onde estamos quando a gente começou a se conhecer. Então eu queria dizer que eu te amo muito, que você é o amor da minha vida, que eu não te trocaria por nada. Eu sou muito grata por tudo, pela nossa casa, pelas nossas crianças. Dá oi pro papai. Você é o amor da minha vida. E eu sei que daqui pra frente são coisas melhores ainda que estão por vir. Te amo muito, tá, meu amor? Fique com Deus. Mostrou o cachorro, quebrou. Ai, o cachorro. As nossas crianças, ai. Ai, pai de pet é difícil, né, Ju? Quero ver quando tiver filho mesmo, aí... Muito legal, cara. Muito E aí? Bonito, muito bonito. Coração não aguenta. Saindo daqui já vou abraçar todo mundo. Aí sim. Até o irmão deu elogio. Geralmente Certo irmão que- é só briga, é só porrada. E o Bernardo ainda? Opa, nossa, a gente só quebrava o pau, cara. Mas é um cara excepcional, meu irmão. Eu admiro muito, eu sigo o exemplo dele. É até estranho, né? O irmão mais velho seguir o exemplo do Cuidado irmão com o que mais você novo. fala e fica registrado É. na internet. Não, ainda, mas né? os dois, Bernardo e Daniel, cara. Bernardo uma integridade bonito de ver, cara. Que bonito. Legal. Léo, nós Diga. temos aqui mais homenagens pra você. Aqui um brinde da Faculdade Valeu, Uninter. chaveirinho. Perceba que esse chaveirinho não é um chaveirinho qualquer, ele é um formato de um coração. Coração. E esse coração traz agora o Momento Uninter no nosso programa. É a pergunta Uninter do dia. Diga. Responda aí, Pergunta Leonardo. de 1 milhão. Pergunta de 1 milhão. E é mesmo. Como a faculdade te ajuda e te ajudou a conquistar os seus sonhos? Muito bem. O tempo ensina muita coisa. Eu entrei na graduação, já comecei a trabalhar logo em seguida. Foi uma coisa muito rápida. Assim, primeiro ano de faculdade eu já comecei a pegar plantão e no outro ano 2 aulas, no outro ano 4 aulas, no outro ano 8 e aí a gente vai crescendo em progressão geométrica. Boa! E cara, durante a graduação, pra mim, era um pesadelo. Matemática, ensino superior, e a gente trabalhar e conciliar era um pesadelo. Quando eu peguei meu diploma, eu falei, meu Deus, por que eu não aproveitei mais?
dá uma saudade imensa de estudar. Agora, assim, a vida, a gente sabe que tem que ter a formação continuada, etc. Mas a vida de professor, principalmente, é difícil você conciliar, trabalhar em vários lugares, várias escolas, muita aula, muita prova e estudar. Mas a gente, depois que acaba esse ciclo, dá uma saudade e as amizades, os perrengues, tudo era bom. Só que quando a gente tá vivendo, a gente não percebe, mas é essencial. Estudar é a melhor coisa que tem. Estudar por obrigação é meio chato. Mas quando você gosta... Quando você vê sentido, Quando né? você vê sentido naquilo ali, e o duro do adolescente, ali, comecinho da vida adulta, é que não tem muito sentido. É porque acho que falta um pouco de maturidade, né? Pro pessoal perceber e viver. É passar pela vivência, É né? o tempo. A gente passa por isso. A gente vê crianças com tudo, faca e o queijo na mão, e não dá valor. E é o que mais revolta a gente, né? E eu tenho certeza que assim como você, a gente se desdobra pra tentar fazer o peão olhar e falar, caramba, até que interessante. Só falta subir no teto e arrancar o cabelo com a mão pra fazer isso, pro cara perceber que é legal. Eu lembro, cara, literatura, por exemplo, é uma matéria que durante a minha vida escolar nunca dei atenção, mas eu parei pra pensar depois de adulto, aquela passagem do livro Dom Casmurro lá, que eu nunca li, que eu quero ler agora, depois de velho, que o Bentinho tá penteando o cabelo da Capitu e falando com os olhos, olhando nos olhos de ressaca. Eu lembro do professor Juninho, que trabalhou com você, Sim. falando, cara, que magnífico e não sei o que, tá? E eu, magnífico, sabe? Depois de velho eu falava, caramba, lembrei, acho que eu até sonhei com ele falando isso. Falei, caraca, eu vou ler esse livro agora, depois de velho. Mas assim, eu tive as oportunidades, né? E o adolescente tem, a criança Mas é tem. legal você perceber e passar isso pro pessoal, contar a história. Porque eu acho que é muito por aí, viu? Sim. É muito por aí. E ó, segue o conselho do professor Leonardo. Precisa de faculdade? Vai em busca, cara. É importante. Faculdade Uninter, hein? Faculdade Uninter. Ó, a Sol, nossa reflexoterapeuta, Aí sim. deu pra você Show de uma bola. sessão gratuita de reflexologia podal. Adoro. É só entrar em contato com ela, participou Beleza. do SJ e se Valeu. deliciar com as maravilhas. Ó, eu sou paciente dela. É top, Show de velho. bola. É top. E a Gráfica 1000 proporciona pra você Isso é bom também, hein? kit professor. Dá uma Isso é bom olhada, também. coisas que nem professor gosta. Que eu sou mais analógico, esse negócio de digital aí. Ah, eu também sou da área Pra do mim papel, é papel viu? e caneta. Papel e caneta Pra mim e também. calendário, riscando dia por dia, é isso aí. Léo, nós estamos chegando no final do programa, Show. mas o Leonardo vai responder mais uma pergunta. Léo, qual é o seu professor? Aquele sonho que você realiza todo dia na sala de aula? Me divertir enquanto trabalho. Pra mim é a maior realização. E ainda não- te pagar por isso. Me pagar por isso. Eu não me via, assim, apesar... Eu não, era um aluno mediano em exatas, no terceiro ano caiu um pouco a ficha, comecei a estudar, mas eu não me via numa mesa de escritório. Eu preciso falar, eu preciso escutar, eu preciso ver gente. E tem uns alunos que fazem papagaiada que a gente dá risada, a gente se diverte. Pessoa que a gente leva pro coração. Ex-alunos que também já se formaram. Apesar de eu ser novo, já tem gente que se formou, que manda mensagem. Cara, é uma coisa incrível o carinho que a gente recebe e carinho que a gente dá também. Então, pra mim, isso não tem preço. Não é pela matemática, não é pela troca. É por isso. Aproveita então o alcance do SJ Talk Show no mundo Aí e sim. deixa uma mensagem pra quem tá escutando a gente. Turminha, aproveita o tempo que vocês estão tendo agora. Aproveita porque o tempo passa. Eu acho que desde que eu entrei na graduação e comecei a dar aula, eu pisquei e 7 anos se passaram. Eu conheci muita gente passou por mim, muita gente entra na minha vida e troca, e a gente muda de cidade, muda de colégio e conhece gente nova. E aproveita porque passa num sopro. Esses 7 últimos anos desde que eu comecei a trabalhar, e assim, a rotina a gente sabe como é que é, né? A rotina, o tempo voa. Né? Quando eu era mais novo, cada dia era uma eternidade.
E agora, cada dia é um piscar de olhos. Então, aproveita pra você fazer o que você tem que fazer agora, porque depois fica feio o negócio. Fica feio não, fica lindo o negócio. Fica maravilhoso. Só fica cansado, dá pra dar uma cochilada no meio, mas é isso aí. Com vocês, professor Leonardo. Valeu, Ju. Tamo junto. Léo, obrigado pela presença. Programa delicioso. Eu que agradeço. Uma Muito honra legal ter participado. te trazer aqui no nosso canto. Muito obrigado, Ju. Você é um exemplo. Honra, ó. É nóis. Gente, e aí? Gostaram do bate-papo? Então não perde tempo, se inscreve no canal, segue o SJ em todas as redes sociais, ó, tem Facebook, tem Instagram, tem TikTok, compartilha, deixa os seus comentários e não perca todas as novidades do SJ Talk Show. Galera, semana que vem tem mais. Grande abraço.